Pastor, tudo bem, pastor? Muito legal. Naquela época, bastava o cara ir lá, a mulher ia lá no posto, Jesus estava lá. Mas e hoje, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Petrópolis, cadê Jesus? Onde é que ele está? Como é que eu vou chamar um amigo, pegar uma pessoa e falar assim, pode vir, você vai ver Jesus. Porque aquela mulher foi lá e viu Jesus e saiu correndo e trouxe todo mundo. Bem, onde é que está hoje? A palavra de Deus fala o que para a gente? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos ali em meu nome, eu estarei no meio deles. Eu gosto de pensar que cada uma das nossas células, em cada condomínio, em cada quarteirão, quando as cadeiras estão em rodas, formam como se fosse assim a marca do poço que está ali. E a palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 14, que quando o incrédulo entra e percebe a presença de Jesus ali, ele vai de cara no chão e ele declara, verdadeiramente o Senhor está no meio de vocês. Então nós somos empolgados de crer que nós somos o corpo de Cristo, que nós somos a expressão visível de Jesus na terra, e que ao ver o amor entre nós, ao ver a transformação, ao ver a luz do Senhor, ao ver a presença do Espírito Santo, ao ver os dons do corpo fluindo, as pessoas verão, de fato é Jesus que faz isso nesse casamento, na vida desse jovem, é Jesus, e Ele está no nosso meio. Então nós adoramos pensar que a gente tem milhares de postos espalhados por quarteirões e bairros, e que pessoas que vão ali vão, por quê? Porque encontram Jesus e tem uma experiência com Ele. Então não tenha medo de dizer, pode vir, você vai ver Jesus. Agora, se você não tem, um pequeno grupo, você vai trazer ele aqui na igreja, ótimo, é a mesma coisa, não é? Mas a dificuldade para a pessoa entrar num prédio multiplica por 100, porque as pessoas têm o maior preconceito contra a igreja. Para o povo lá de fora, tudo que é padre católico é pedófilo, não é? Todo mundo acha que padre católico envolve com menino, mas a gente ouve falar também, não é? Todo mundo aí acredita, pensa não, tem certeza que todo pastor é ladrão, que todo pastor rouba, não precisa levantar a mão não, os pastores, não é? Aquele que rouba, que é ladrão, mas eu nunca encontrei um pastor ladrão, nunca. Eu 29 anos convivendo com um monte de pastor, nunca vi um preso, um na cadeia, ao contrário. Eu vejo os pastores tirando da sua despensa, tirando do pouco que tem ainda para ajudar as pessoas. Para mim são heróis do dia de hoje, são exemplos, são maravilha, pastor, está tudo de parabéns, não é? Mas lá fora eles não acham assim não. E o marido diz, minha mulher não vai na igreja dar dinheiro para pastor. Então um problema, não, é na casa da minha amiga, vamos tomar um café. Ah, então pode ir. E ela volta transformada, ela volta totalmente diferente. Então, que bom, não é? Que legal que a gente pode hoje falar de Jesus com tanta liberdade no nosso país, que bom que a gente pode ter célula nas nossas casas, que bom que a gente pode ter um prédio bonito como esse, que bom que a gente pode cantar bem alto sem ter que fechar, sem medo da polícia bater aqui, que bom que a porta ainda está aberta. Então aproveite e ganhe frutos para Jesus, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Bem, eu quero terminar essa minha palavra agradecendo aos irmãos, agradecendo o carinho de todos, né? Você não tem ideia da carne que nós comemos ontem à noite, quando saímos daqui, só para te dar água na boca, uma picanha assim maravilhosa lá na casa do pastor, eu nem sabia que ele sabia cozinhar, me disse que vai fazer até uma feijoada, resolvemos esticar até domingo aqui para comer a tal feijoada, né? Então, legal demais, que bom, mas agradeço muito, mas tenho uma última palavra para você. Há alguns anos atrás nós éramos 270 pessoas ali na nossa igreja, sonhando em impactar, em sermos relevantes, em sermos uma igreja que causasse mesmo na nossa cidade uma onda de evangelização, de discipulado, de alcançar nossas famílias, de ver lares transformados. A gente sonhava com isso. E a gente sabia que ao ritmo que a população cresce, nossa cidade tem milhões de pessoas. Na Grande Belo Horizonte são quase 5 milhões, na nossa cidade são 3 milhões e pouco. Como nós vamos alcançar essas pessoas? Como é que nós vamos fazer isso? Ganhando um aqui, outro ali, outro ali. Nós sabíamos que a gente precisava de multiplicação,
que precisaria acontecer alguma coisa. E essa alguma coisa não podia ser algo normal, teria que ser um milagre. De fato, nós precisávamos de um milagre. Um milagre. Se nós queremos ganhar a nossa geração, que nós já estamos atrás, que nós já estamos assim no prejuízo, se nós queremos ganhar 300 mil pessoas em Petrópolis, mais não sei quantas mil aqui do lado em Teresópolis, descer aqui para baixo, Rio de Janeiro, descer para cima, não tem jeito. Então desce ali para o Rio de Janeiro e vai alcançar, sei lá, quantos milhões? 5, 7, 9? Meu Deus, não tem jeito se não acontecer um milagre. Se não acontecer um milagre. Você acredita em milagres? Você acredita em milagres? Eu acredito em milagres. Você acredita em milagres? Olha, eu não só acredito em milagres, mas eu amo os milagres. Eu amo os milagres. Eu tenho certeza que você também ama o milagre. Não é sensacional quando alguma coisa inesperada acontece? Não é sensacional quando você percebe que está perdendo e a coisa vira? Não é sensacional quando o céu intervém e de repente o que nunca aconteceria acontece? Sabe, eu amo os milagres, eu sei que você ama os milagres, mas eu tenho uma notícia muito melhor. Eu tenho uma notícia muito melhor. Nosso Deus é um Deus de milagres. Esse Deus bom que nós estamos aqui adorando, esse Deus gracioso, esse Deus que age em favor da gente, esse Deus que tem um coração voltado para o nosso bem, Ele ama entrar na nossa história e fazer milagres. A Bíblia está repleta de milagres. E se você tem dúvida se isso ainda acontece hoje, porque tem algumas pessoas que dizem que não, vai lá na minha casa. Você pode ir na minha casa que eu te mostro milagre na minha casa. Eu particularmente sou apaixonado com milagres, porque talvez o milagre seja uma das razões de maior alegria que eu tenho na minha vida. Quando eu me casei com a minha esposa, 2 anos depois ela engravidou, veio a nossa primeira filha, linda, maravilhosa, parece uma Miss, a cara do pai, fantástica, menina linda, Paula, o nome dela é Paula, Paula, meio brega, eu sei, mas fazer o quê? Minha mulher topou, eu joguei a ideia, era Ana Paula, mas aí diante do trono, aleluia, então nós falamos, não, só Paula simplifica, não é? Mas teve inspiração da Lagoinha, nós estamos lá do lado da Lagoinha, a gente fica pegando a beirada, o que sobra, não é? As migalhas que caem da mesa da Lagoinha, porque ela domina tudo lá, não é? Então, depois da Paula, nós quisemos um outro filho. E a Juliana engravidou, mas quando ela engravidou, os problemas começaram bem cedo. Minha mulher foi atleta, jogou vôlei muitos anos, muito fortona mesmo, super forte. Ela não queria casar comigo, nem namorar. Quando eu pedi para namorar, ela falou, você está doido, vou namorar com um magrelo desse? Eu era muito magro, eu pesava 60 quilos. Eu era tão fino, mas tão magrinho, que ela falou, não tem jeito. Ela fortona, saiu da seleção brasileira, cada mão. Quando eu peguei a mão dela a primeira vez, eu falei, caramba, um tapa desse vai machucar. Ela era muito fortona assim, não é? E aí ela falou comigo assim, não quero namorar com você não, de jeito nenhum. Eu falei, mas por quê? Você é muito fraco. Aí lá fui eu. E aí um tempo depois eu achei que eu fiquei forte. Ela falou, não, ainda está muito fraco. Bem, hoje eu estou fortão. Olha, eu estou ficando forte. Ela reclama o dia inteiro. Eu falei, mas não é o que você queria. Eu gastei 34 anos de casado para aguentar esse corpão aqui. E agora eu estou magro demais, 84 quilos. Já aumentei 24 quilos depois que eu me casei. E agora ela não acha graça mais, não é? Mas nós tivemos, logo depois da gravidez, ela é muito forte, e o médico disse, o útero dela é tão musculoso que quando a criança vai crescendo a um determinado tamanho, esse útero começa a expulsá-lo. E com 5, 6 meses o neném já começa. E aconteceu que a gente fez de tudo, tentamos, lutamos e tal, mas perdemos um filho. Não é? Ele nasceu um pouco antes, mas não sobreviveu. Tinha um problema de pulmão, ficou um dia, ficou no outro dia no hospital. Foi uma luta, a gente clamou, pediu, menino lindo, maravilhoso, cara do pai também, mas ele acabou morrendo. Passou um tempo, ela não engravidava de jeito nenhum, mas não tinha jeito. Eu naquele sacrifício, tentando, me esforçando para ela engravidar, eu pagava o preço, irmão, você não tem ideia como eu pagava o preço. Era uma loucura, não é? Irmãos, tentando engravidar aquela bichinha, era uma coisa fantástica. Mas eu estava lá, fazendo o sacrifício, né? Fazendo aquela luta terrível lá, e sabe o que aconteceu?
Ela não engravidava de jeito nenhum, não tinha jeito. E depois de tentarmos meses e meses, o negócio já estava ficando realmente meio chato já, porque de repente assim, agarrava minha blusa assim, vinha aquele negócio, e eu falei, gente, espera aí, também assim não, já estava ficando já assim meio depauperado, assim, o negócio já estava meio ruim. Aí ela falou assim, então chega, não quero mais engravidar. Eu falei, ufa, tá bom, filha, então, não quero mais, a Paula tá bom e tal. Foi ela falar, não quero mais, pá, engravidou. Mas quando engravidou, gente, antes, muito pior do que a Paula, antes já começou. E era médico, mudamos totalmente de médico, fomos para médico de alto risco, e era um risco muito grande. Eu falava assim, ó, sua esposa pode ter problema, neném pode ter problema, e a gente cuidava demais. Só para tentar segurar ela não nascer. No 6º mês, nós ficamos 34 dias no hospital, ela tomando um remédio, e na veia e tal, e lá, para tentar segurar a criança, mas ela acabou nascendo prematura. No primeiro filho, quando ele nasceu, no melhor hospital de Belo Horizonte, o diretor lá, que é conhecido nosso, ele falou assim, olha, vamos tentar, mas a nota pediátrica dele foi muito baixa, de 1 a 10, seu menino ganhou 4, ele tem problema de pulmão, e tal, e tal. Quando nasceu a menina, eu olhei e eu levei um susto, porque ela nasceu assim, quase da cor dessa caixa aqui, ó, só que roxa, muito roxa, não tem nada aqui dessa cor, meio dessa parede, assim. E eu não gostei, ninguém gostou. E aí, sabe, na hora que ela nasceu, eles deixaram ela aqui na pia. Tem um negócio assim na hora do parto lá, botaram um pano assim, e eu estou vendo que eles estão aqui, e o médico está assim, meio assim, despistando, tipo assim, já vai morrer mesmo, então não vamos nem mexer. Ele fez aqueles exames e tal, e ele falou, a nota pediátrica dela é 1. Não tem chance, ela não vai nascer. Mas a minha esposa ficava assim, cadê? Não é? E eles já, depois então de um tempo, saíram com ela para lá, aí eu já dei aquele abraço nela, e já ficamos ali, e a verdade é que foi um drama, porque ela não queria ir embora, eu não vou embora sem minha menina, eu não vou embora, e ela foi direto lá para aquela CTI de nenenzinho, a UTIP, e ela foi para aquela incubadora, e ela não mexia, e ela nunca mexeu, não mexia, eles logo puxaram uma veia aqui assim, porque ela não tinha oxigenação, e eles enfiaram um negócio aqui nela, aqui, mas ela nunca mexeu. Ficava lá parada, 1 dia, 2 dias, 3 dias, e a gente no hospital, porque ela não queria ir embora, e eles deixaram a gente ficar lá, então, e nós ficamos, e ela só chorava, e ela orava, e ela orava, e ela chorava, e ela falava assim, Deus, eu não vou sair daqui sem a minha filha. Então, eu fiquei meio ali assim, triste, orando e tal, mas eu lembro que era de noite, tarde, 11 horas da noite, ela de pijama, de camisola, eu também, ela ficava lá, e aí ela dava leite para outros nenéns ali, aquele negócio, vocês conhecem. Eram 11 horas da noite, ela falou assim, vamos orar? Eu falei, claro que vamos. Ajoelhamos num sofá que tinha lá, e começamos a clamar, mas clamar de todo o coração. Irmãos, quando era assim, uns 10, 15 minutos que a gente estava orando, eu ouvi uma voz audível. E é audível porque ela também ouviu. Quando eu ouvi, eu levei um susto, porque ele falou assim, desce lá que eu vou curar sua filha agora. E aí eu levei um susto, e ela viu que eu levei um susto, ela falou assim, vamos descer. Eu falei, o que foi? Deus falou que vai curá-la. Eu falei, ela ouviu mesmo, e nós então descemos. Ela num roupão assim, eu botei uma roupa e bati lá. Aquela luz mais baixa, o pessoal do plantão da noite, e eu falei assim, a gente queria entrar para orar pela nossa filha. Aí a moça ficou assim, mas está tarde. Não, a gente queria entrar. Vou perguntar para a chefe aqui, a médica. Aí a médica veio, o que foi? Aí eu falei, nós estamos lá em cima orando, nós somos pai daquela ali, ó, a roxinha, nunca mexeu. Não mexia, nunca mexeu um músculo, totalmente parado. Um respirador fazia ela ficar assim, respirando. Aí ela falou assim, mas a essa hora, eu falei assim, nós estávamos orando lá em cima. E Deus falou para a gente descer agora, para orar que ela vai ser curada agora. Aí ela falou assim, se é assim, pode entrar. Só que as enfermeiras ouviram e juntou todo mundo em volta ali. E aí tem aquele negócio de, aquela incubadora assim, e tem umas luvas aqui. Eu enfiei as mãos nas luvas e agachei, ajoelhei, mas eu não via.
E eu fui procurando assim, minha esposa foi me guiando, eu encostei em alguma coisa, ela falou que era ela, eu falei, vou orar. Oração com imposição de luvas. E eu coloquei ali e comecei a orar. E orei. Depois de orar um tempo, eu já estava procurando onde eu vou fugir. Eu pedi para o chão abrir, porque não aconteceu nada. Nada. Falei, Deus. Aí eu falei, eu estou maluco. Mas ela, nada, não acontecia nada. E aí eu falei, Deus, tem misericórdia. Nós vamos perder outro filho, Deus. E minha esposa chorando, e todo mundo olhando, já meio sem graça, porque já tinha uns 20 minutos. E aí minha esposa me apertou, que assim, ó. Ela me deu uma apertada, eu olhei para ela, ela estava assim, ó, e eu falei assim, eu fiquei assim, ela fez assim, ó. Eu levantei e não vi nada. Eu falei, o que foi? Foi o dedo dela. E o dedo dela, realmente, na hora que eu fiquei olhando o dedo dela deu mais uma mexidinha assim, ó. Só isso. Irmãos, o outro mexeu. O pezinho mexeu. Ali todo mundo começou a olhar. E sabe o que aconteceu? Ela foi ficando rosa. Todinha, foi mudando a cor dela assim, ó. E ela mexeu a mãozinha dela, um bebezinho desse tamaninho. No outro dia, meio-dia, com esparadrapo, ponto, tudo assim, mas toda bonitinha, estava no braço da gente, indo para casa. Vocês imaginam? Ela iria se chamar Cristiane. Nós mudamos o nome ali, porque eu tinha visto um outro nome que era Isabela. Isabela é um presente de Deus, eu não tive dúvida. Que era um presente de Deus. E desde novinha, a gente sempre orando com ela na cama, que as brincadeiras, ela falava, pai, fala o sentido do meu nome. Eu falava, Isabela. Por quê, pai? Porque você é um presente de Deus. E eu contava para ela que Jesus te curou. Essa menina é um doce. Daniel está ali, conhece, é um doce, a menina mais doce que tem. Nunca brigou com a irmã, nunca vi ela fazer uma desobediência, é um doce, parece uma anja, né? Não tem anja, mas a minha é uma anja que anda lá pela minha casa, que ela é maravilhosa. Sabe, milagres existem. Eu amo os milagres porque tem um andando na minha casa. Eu sei que você, quando experimenta um milagre, você fica doido e você quer um milagre. Deus também quer, porque não pode acontecer um milagre em nossas igrejas. Porque você acha que não vai acontecer algo sobrenatural se nós pedirmos? Se Deus é tão gracioso, se o favor dele é sobre aquele que clama, sobre aquele que se humilha, sobre aquele que pede, nós acabamos de ver exemplos e mais exemplos de gente que fala, pelo amor de Deus, nem que seja as migalhas. Por que não pode acontecer algo nas nossas igrejas? E eu comecei a clamar a Deus, falei, Deus, eu quero um milagre. Eu tenho um milagre na minha casa, e por que a igreja tem que ser roxa? Por que a igreja não mexe? Por que a igreja não tem vida? Senhor, se o Senhor dá vida a uma criança, que a nota pediátrica é 1, e ela vai morrer, e agora ela está viva, por que uma igreja que a nota pediátrica, a nota espiritual seja 0, seja 1, seja 2, seja 3, não pode virar uma igreja extraordinária, sobrenatural, viva? Pode. E eu comecei a ler a palavra de Deus e mergulhar na palavra de Deus em busca de milagre. E eu fui ler todos os milagres. Eu li e reli todos. Não tem um milagre da Bíblia que eu não li um monte de vezes. E eu descobri coisas fantásticas, que se eu pudesse, eu passo daqui até amanhã falando com vocês só sobre os milagres. Eu amo os milagres. Mas quando eu cheguei lá em Marcos capítulo 6, é uma das mensagens do meu ministério, uma das mensagens, um pilar na minha alma. Eu encontro um texto bíblico que se chama O Milagre da Multiplicação. E eu estou sonhando com uma multiplicação. E eu estou vivendo um milagre, pedindo um milagre. Mas eu sei que nós não vamos ganhar a nossa geração se as nossas igrejas não começarem a multiplicar. E na Bíblia tem um milagre da multiplicação. Aí eu abri os meus olhos, eu comecei a ler. E eu li de novo, e eu li de novo.
Sabe, eu não me preocupo aqui, ao compartilhar esse texto, de fazer uma exegese perfeita para você. Eu vou direto às aplicações, porque foi o que Deus entornou sobre mim. Encheu meu coração de confiança, de esperança. Eu senti Deus dizendo para mim, eu quero fazer isso, eu sempre quis. Mas eu não consigo fazer porque eu não acho as condições. Faltam as condições de uma multiplicação. Eu falei, Deus, mas que condições? Eu preciso de algumas condições para poder fazer essa multiplicação. Pastores, líderes de célula, igreja, adolescentes, todos nós aqui, cremos em milagre, queremos ver um milagre. Deus pode fazer um milagre pessoal, mas o milagre maior que Ele pode fazer é de mudar essa nação. É de que os corações duros se abram, é de que as pessoas comecem a se converter e vir a Cristo. Sabe, é de que esse povo que está aqui, ó, faminto, como ovelhas sem pastor, perdidas, exaustos, machucados, gente que está aqui, ó, infeliz, gente que está entupido de ódio, entupido de rejeição, de mágoa, gente que não para de pular dos prédios, de tomar remédios para aguentar dormir ou para se matar, gente que não aguenta mais de culpa de tantos abortos, são mais de 3 milhões todo ano no Brasil, deixando uma profunda cicatriz na alma de tantos homens e de tantas mulheres principalmente. O Brasil precisa desesperadamente de um milagre. E nós somos o povo do milagre. E eu quero terminar minha palavra para vocês falando sobre isso, sabe? O que acontece na nossa igreja, eu sei, é um milagre, porque não existia e começou a acontecer depois daqui. E nós começamos como pastor e líder da igreja, e líderes, a tentar criar as condições, e o milagre começa a acontecer. E eu tenho certeza que se você, na sua vida pessoal, no seu ministério, nesta igreja, no seu grupo, se vocês criarem essa condição, o mesmo milagre acontecerá. Eu vou chamar você a ler comigo rapidinho, primeira multiplicação dos pães, em Marcos capítulo 6, o milagre da multiplicação, no verso 30, e ao ler o texto bem rapidinho, já tente você mesmo encontrar quais são as condições que foram aqui presentes, que se ajuntaram para fazer algo tão sensacional, que se acontecer no seu meio, vai acontecer também uma multiplicação. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé atrás deles, de todas as cidades, e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu, atenção a esse verbo ver, de onde vem a palavra visão. Jesus viu o quê? Ele viu, você já viu, você vê. Talvez você já está aqui e não vê a beleza da estátua de Dom Pedro II que tem naquela pracinha ali. Nós que somos turistas, a gente chega e fala, meu Deus, que estátua linda, você passa todo dia e não vê. Nós nos acostumamos com as coisas e não vemos. Nós andamos pela rua e não vemos o rosto das pessoas. Nós andamos no nosso bairro e não percebemos os gritos dentro das casas. Nós não percebemos o clamor por salvação. Mas Jesus viu, porque Jesus tem os olhos de Deus. Os olhos dele não estão fechados que não possa ver. Os ouvidos deles não estão cerrados que não possa ouvir. O braço dele não está recolhido que não possa estender. Ele vê, ele ouve. E ele viu, claro que ele viu. Ele viu o quê? Uma grande multidão. Ele viu uma grande multidão. Com a visão de Jesus não faz sentido uma igrejinha pequeniníssima. Com a visão de uma grande multidão nesse nível não faz sentido a gente se acomodar. Nossa visão tem que ser grande também. Ele viu algo grande e nós precisamos ver algo grande. Ele viu uma grande multidão e teve compaixão, amor, empatia, sentiu a dor deles, doeu nele o que dói neles. Ele sentiu,
Será que nós sentimos? Será que nós estamos sendo uma igreja que sente os sentimentos da nossa cidade? Ele teve compaixão deles. Por quê? Porque elas eram ovelhas sem pastor. E nós encontramos para todo lado pastores sem ovelha. Nós temos ovelhas precisando de pastor e pastor doido para ter ovelhas. Será que não percebe que tem um mercadão aí, não? Que tem um nicho fantástico? Como é que um pastor pode dizer, o povo não se interessa? Jesus olhou e deu o diagnóstico. Coitados, eles estão procurando um pastor. Eles estão querendo alguém que lhes dê importância. Sabe por que eles abraçam as ideias malucas do marxismo? Porque o professor se coloca como um pastor, lança um desafio e rouba a mente e o coração deles. O povo precisa de pastor. Minha igreja começou a crescer quando eu parei de me enxergar como pastor da Igreja Batista Central. Eu não sou. Eu sou pastor de Belo Horizonte. Eu sou pastor dos que já são ovelhas. Eu sou pastor das ovelhas que ainda não sabem disso. Mas eu sou pastor, eu sou enviado a cuidar, a apontar o caminho, a cuidar, a levar as águas, a levar a Jesus. Ele disse que são como ovelhas sem pastor. Incrível. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde. E por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram, esse é um lugar deserto, Senhor, já é tarde. Eu tenho até vergonha de ler isso aqui. Que um discípulo de Jesus teve coragem de falar isso. Manda embora. Manda embora o povo. Manda para quem? Manda para quem? Quem vai cuidar deles? Manda para o lobo? À noite para o perigo? Larga eles para lá, manda embora. Você já imaginou Jesus falando, tá bom, eu concordo, manda eles embora. Os caras são loucos, eles não entenderam. Manda embora. Ah não, está perturbando o culto. Não, não é esse tipo de gente que a gente quer na nossa igreja. Sabe, ao longo da história do cristianismo, a igreja tem mandado embora muita gente. Manda embora porque não tem condição de cuidar. Manda embora porque é gostoso, a igrejinha pequena. Você já ouviu isso aí? Eu gosto de igrejinha pequena, é a minha família. Esse pessoal está atrapalhando, faz barulho. Manda embora porque já está bom do jeito que está. Meu Deus, não pode ter saído da boca de um discípulo. Manda embora para que eles vão aos campos e povoados para comprar algo para comer. Como se eles não têm dinheiro? Qual é o grito da graça? Venham, venham receber de graça. Você que não tem dinheiro, eles não têm como comprar. Ninguém compra o que eles precisam. Não se compra esse tipo de coisa, é de graça. Esse é o convite do Senhor. Venham, comam, bebam. Mas eles que comprem. Se eles forem, eles vão comer da mesa errada. Eles vão beber da mesa errada. Mas o Senhor respondeu, nunca, não dou. E olha essa palavra aí. Ao invés disso, deem-lhes vocês algo para comer. Para quem ele está falando? Para os discípulos. Para quem ele está falando? Para quem ele está falando? A única resposta certa é para mim. A única resposta que cabe aqui é para mim. Ele está dizendo para mim. E eu olho aqui, ó, aquele pessoal ali no ponto do ônibus, aqueles que estão deixando a loja ali. Eu olho da minha janela, muita casa. Eu moro lá no alto, eu tenho uma vista muito grande assim. E quantas vezes eu falo, Deus, eu quero dar de comer para esse povo. Eu quero, isso me move todo dia. E o texto continua, dei-lhes vocês. E eles disseram, impossível, eu não consigo. Isso foi falado aqui o tempo inteiro, eu não consigo.
Isso exigiria o que eu não tenho, 200 denários. Devemos gastar, ainda que tivéssemos tanto dinheiro para dar pão para eles de comer? Perguntou Jesus. Tudo bem, cara, você não precisa chegar aqui, eu vou aí, mas quanto você tem? Você vai entrar com quanto? Porque sem nada não, você vai entrar com o quê? E eles disseram assim, nós temos 5 pães e 2 peixes. Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 150. Olha as células, os grupos aí. Tomando os 5 pães e 2 peixes e olhando para o céu, olha a ceia do Senhor que está sendo já antecipada e profetizada, que se repete hoje em milhares e milhares de igrejas, todo mundo sentado e o pessoal distribuindo. Dá uma olhada. Em seguida entregou aos seus discípulos para que servissem ao povo. Tomando os 5 pães, olhou para o céu, deu graça, partiu, deu aos discípulos para que servissem. E dividiu os peixes também. Todos comeram. Ficaram satisfeitos. Olha aí o Deus El Shaddai, o Todo-Poderoso, o Deus da abundância. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens, fora mulheres, crianças. 10.000 pessoas comeram até fartar de 5 pães e 2 peixes. Rapidamente, por que aconteceu a multiplicação? Qual era a condição? Abrindo o jogo para vocês, eu creio que Deus vai e está disposto a realizar um milagre como esse em qualquer lugar onde essas condições estão juntas ali. Aqui existe isso. O pessoal ali em cima tem isso. Você tem, na sua igreja tem isso. Se não tiver, irmão, esquece. Vai criar essa condição. Não implanta nenhum método, não faz nenhuma transição, não, porque não vai funcionar. Porque não é milagre. É resposta, é resultado de algo que Deus gera entre nós, que o Espírito de Deus promove entre nós. Sabe, a primeira coisa que o texto diz para nós, por que aconteceu o milagre, foi essa palavra, primeira, fundamental, compaixão. Jesus teve compaixão, Ele teve compaixão. Se eu pudesse também, eu ficaria aqui um tempão, mas meu tempo já acabou, para falar para você sobre o peso desta palavra. É quase que uma expressão do coração de Deus, é amor prático. Sabe, compaixão pelas pessoas. O amor de Jesus era a sua única motivação. Ele não queria nada daquele povo, ele queria apenas satisfazê-los, ajudá-los. Em qualquer igreja, onde os membros dessa igreja, os pastores dessa igreja, o púlpito dessa igreja, estiver jorrando compaixão, a nossa visão é de compaixão, não tem jeito, Deus vai fazer o milagre. É amor prático, é se importar com as pessoas. Sabe, muitas vezes nós olhamos o problema e dizemos assim, que a prefeitura tem que fazer algo por isso, a polícia tem que dar um jeito nesse, pura falta de compaixão. Quando nós dizemos, não tem jeito, eu não posso fazer nada, o pouco que eu posso fazer não vai fazer a menor diferença, isso está na nossa cabeça, isso nada mais é do que uma confissão de falta de compaixão. Nós podemos sim fazer alguma coisa, talvez não por todo mundo, mas por uma pessoa. Só que quando nosso coração se move por um vizinho, por uma pessoa, Deus vê muito mais. Deus vê um ambiente de compaixão, e onde é um ambiente de compaixão, Ele diz, então Ele está ajudando um, eu vou multiplicar. E eu multiplicarei o número, e eu farei, é Ele que faz. Mas para Ele fazer, Ele tem que ver algo, Ele tem que ver uma igreja que se importe. Para mim, o problema do cristianismo não avançar em muitos lugares, não é um problema do mundo, é um problema da igreja. Porque, de fato, muitas igrejas não se importam com o perdido. Não se importam. Não sabem que alguém que não tem Cristo está verdadeiramente perdido, vai descer ao inferno e nunca sairá de lá. E se alguém tem te falado que um dia vai existir, o desaparecimento total, o vácuo, o aniquilamento final, não vai. Pelos séculos dos séculos, queimando um fogo ardente, comido por um verme que não morre.
sozinho, sem uma pessoa, sem uma voz, sem uma luz, sem Deus, sem esperança, sabendo e consciente, eternamente eu não saio daqui. Seu filho vai para lá? Seu tio, sua tia, seu pai? E a gente consegue dormir? Não consegue. Será que nós não estamos agindo exatamente como aqueles discípulos que diz: não, manda eles embora, não tem jeito. Sabe, primeira coisa, aconteceu um milagre, o que me saltou aos olhos é compaixão. Eu tenho como pastor e profeta uma responsabilidade: incitar, promover na minha igreja um ambiente de amor pelo perdido, de compaixão, de se importar, ser eu mesmo um exemplo e trazer na igreja o grande valor, o grande mérito, a maior obra que alguém pode fazer, se importar por um ser humano semelhante, amá-lo e trazê-lo a Cristo. Esse é o grande mandamento, amar ao Senhor e amar o próximo. Que amor maior para o próximo eu posso ter do que falar com ele de Jesus? Em segundo lugar, esse milagre aconteceu porque Jesus deu uma ordem impossível aos seus discípulos. Ele disse: não vai mandar embora, vocês vão dar de comer. E foi isso que gerou o milagre. Se Jesus tivesse deixado para lá, se Jesus não tivesse lançado o desafio, eles nem teriam tentado. O fato dele ter dado essa ordem complicou tudo para eles, mas foi isso que levou-os à busca, à procura, pelo menos a tentarem, a fazer um pouquinho, a entender que não eram capazes, e dizer: não tem jeito de obedecer sua ordem. Olha a graça aí. É quando a gente chega ao fim da linha, quando a gente diz: eu não dou conta, mas não é aí que o poder de Deus vem. O Senhor deu a ordem para nos levar ao fim, para nos levar à realidade, para nos levar à consciência de que de fato eu preciso de um milagre, porque não tem como. Ele deu a ordem. E deixa eu dizer para você, essa ordem continua de pé, porque ele mudou a cara da ordem, mas é a mesma. Ele disse: até os confins da terra, todas as nações, todas as nações, todas as nações, a nação Yanomami, a nação Pataxó, a nação Hindi, a nação Mongol, lá no norte da Índia. Ele disse: vão. E nós dizemos o quê? Não dá. E ele diz: oba, eu posso entrar em cena, eu faço o milagre. O milagre aconteceu porque tinha um ambiente de compaixão, de se importar, mas aconteceu também porque Jesus nos deu uma ordem semelhante. Ele disse: vão e façam discípulos, e o que ele espera é que a gente da mesma maneira diga: eu não consigo, para que ele possa entrar em ação. Mas não se engane, não se engane, vai exigir algo de nós. Terceira razão porque houve multiplicação lá, é porque houve a disposição ao sacrifício e à renúncia. Foi ou não foi? Se não tivesse havido compaixão, não teria tido milagre. Jesus ia falar: manda esse povo embora, como a igreja tem agido. Se não tivesse tido compaixão, mais a ordem de Jesus, pronto, resolvi o problema. Jesus fala: tá bom, gente, não precisa não, estava só brincando. Não, compaixão e a ordem. Como é que a coisa andou depois? Não tem jeito. E Jesus falou o quê? Se vira, bicho. O que vocês vão ajudar? Qual é a sua parte? E eles começam a procurar. E começam a procurar. André vem com um menino e fala assim: ó, Jesus, o que nós podemos oferecer é o que esse menino ofereceu aqui, ó. É um garoto. Olha o simbolismo disso tudo. E Jesus chega aí: garoto, a mamãe mandou esse lanche para mim, porque ela sabia que eu ia ter fome. O que você tem aí? Eu tenho 5 pães e 2 peixes. Ah, você já comeu? Não, não comi, estou morrendo de fome. Eu já ia sentar, inclusive, aliás, eu ia esconder, porque o povo está de olho na minha sacolinha. Filho, deixa eu te perguntar uma coisa. Você está disposto a ficar sem o seu lanche e dar ele para mim? Você pode renunciar o que é seu para mim? Você entende isso? Aquele menino, Jesus falou: você me dá seu pão? Ele não vai ficar com metade não, ele deu tudo. Sabe por que não acontece milagres no nosso meio?
Porque nós esquecemos o que significa sacrifício e renúncia. A gente não está disposto a perder uma noite de novela. A gente não está disposto a abrir a nossa casa para no final ter que lavar 10 copinhos. A gente não está disposto que daí a um tempo o nosso sofá fica meio surrado e fica mesmo. Eu não sei quantos sofás já joguei fora, porque de tanta gente amassar o sofá lá em casa. Porque tem época lá em casa que tem 4 células por semana. Estraga mesmo. A conta de celular vai lá para cima só de ficar ligando. E daí? Sabe por quê que não tem milagre? Porque nós não estamos entrando com nada. Não tem sacrifício nosso. Porque não tem compaixão. Porque a gente não está nem aí para a ordem de Jesus. É por isso que não acontece. Tem que haver uma disposição para renúncia. Por quê? Porque todo milagre que eu já estudei, já vi, em geral, custa alguma coisa. Custa alguma coisa. Eu podia ter falado assim, Juliana, agora não. Nós estamos ouvindo coisa. A mulher falou assim, mas essa hora tá bom, obrigado, então eu vou embora. Desculpa ter incomodado. Todo milagre custa algo, você tem que encarar, você tem que passar vergonha. Eu estava lá ajoelhado, pagando o maior mico do mundo. E se a menina não curasse? Eu ia entrar naquele negócio lá. Eu que queria entrar naquele CT, eu ia ter um trem lá. Que vergonha. Sabe por que não acontece milagre? Porque a gente não passa vergonha por Jesus. Sabe por que aconteceu o milagre? 4º lugar. Porque aconteceu uma intervenção divina. O texto diz que Deus agiu. Deus agiu. Quando os discípulos agiram, pelo menos tentaram. Quando o menino agiu, entregou. Sabe o que isso provocou? Deus agiu. E Jesus pegou aquele pão e e foi fazendo pão. E multiplicando o pão. E o que ninguém imaginava começou a acontecer. Ninguém imaginava. Sabe, irmãos, Tessalonicenses capítulo 5, verso 24, diz, aquele que nos chama é fiel e fará. Aquele que nos chama é fiel e fará. Não é você que faz, é Deus que faz, mas Ele te chama. Ele te chama a se importar, Ele te chama a ser o coração dEle, Ele te chama a expressar a compaixão dEle, Ele te chama a olhar com o olho dEle, Ele te chama a amar com o amor dEle, Ele te chama a doar o que Ele já te deu, Ele te chama a oferecer o que você tem, certo, de que Ele te dará 100 vezes mais. Ele te chama a ter fé, a confiar no caráter generoso e saber que alguém que dá a Deus jamais fica sem retribuição. Nunca. Os milagres aconteceram e aconteceu quando os discípulos tiveram a disposição de trazer algo para Jesus, de tentar. O que eles podiam fazer era muito pouco, algo ridículo, 5 pães, mas não importa, Deus faria. Talvez você pense, o que sou eu? Que pastor sou eu? Que igreja é a minha? Lá num bairro simples. Meu irmão, em qualquer lugar onde essas condições existirem, Deus está pronto a fazer um milagre. E ao final aconteceu, sabe por quê? Porque os discípulos escolheram, muito sabiamente, não tentar fazer sozinho o que era impossível, mas trabalhar com Jesus e sob as ordens de Jesus. E eles entregaram, e eles foram, e a cesta está, e você vê a equipe trabalhando, e de repente está todo mundo dizendo, não quero mais pão, não aguento mais pão, não aguento mais pão. E 12 cestos cheios. O que significa isso? Se cumpre a palavra do Senhor, eu vim para vocês terem abundância. Eu sou um Deus de abundância. Eu sou um Deus de abundância. Sabe, queridos, para mim essa é uma ilustração muito clara da visão de Deus para a nossa vida, para a nossa célula, para a nossa igreja. Ele viu as multidões exaustas, aflitas, sentiu compaixão. Nossa visão como gente, líder de uma célula, e como igreja, é demonstrar essa mesma compaixão. Essa é a visão. Alguém fala, pastor, qual a visão da sua igreja? Qual a visão da sua igreja? São quantos mil, quantos milhões, quantos planetas você quer alcançar para Jesus? Eu falo, minha visão é a mesma de Jesus. Qual? Compaixão. Qual é a sua visão? Ter compaixão pelo perdido. É abrir os olhos e ver o que eles estão passando e que eles estão procurando pastores.
alcançar pessoas, transformar a vida, espalhar esperança, onde quer que a gente esteja. Nós somos aqueles discípulos, gente. Nós temos limitações, é claro, quase não temos nada, o bolso está vazio, somos simples, a maioria de nós incapazes, eu mais do que qualquer um aqui, mas nossas dificuldades e nossas limitações, ao invés de nos paralisarem, tem que ser um estímulo para buscarmos em Deus o recurso que Ele tem. Nós temos que tirar os olhos do nosso problema. Eu não tenho 200 denários, eu não tenho pão, eu só tenho um pinguinho. Tira o olho, para de olhar. Ah, mas eu não tenho nada, eu não sei liderar, minha casa é pequenininha. Ah, eu sou muito tímido, eu nunca estudei. Pergunta ali para o Daniel, nós temos a irmã Terezinha, mora lá na favela. É uma das que mais multiplica a célula, não sabe ler uma letra. Um menino lê para ela a Bíblia, mas sabe tudo de cor, lê para Mateus tanto, lê não sei o que, e o menino lê, ela não sabe ler. E a célula dela fica assim, ó. Nossas dificuldades não podem nos parar. Nós não vamos crescer sem lutas. Não vamos crescer sem problemas. Mas nós vamos crescer quando a gente decidir enfrentar os problemas. Pela graça, pela capacitação que Deus dá. Porque Ele vai intervir e vai multiplicar. Nós temos que sair da nossa zona de conforto. A obra de Deus requer um preço, irmãos. Sabe o que? Oração intensa. Seriedade no compromisso com Deus. Disposto a servir a Deus. Sair de casa, acordar cedo. Dar o nosso pão, dar o nosso peixe. Dar o nosso coração. Tem irmãos nossos dando a vida hoje. Ao final, o que eu acho, minha opinião, é o maior privilégio que a gente tem. A gente ser convidado pelo Rei do Universo para fazer parte da construção do projeto dele. Você que lidera uma célula, deixa eu dizer, você é um herói. Você é um exemplo, você é uma maravilha. Porque você não está atendendo uma novidade do pastor. Você está participando da construção de um projeto de Deus. Deus está construindo o projeto eterno dele. De edificar nesse planeta um lugar para ele. De edificar através de discípulos que são talhados, trabalhados, uma casa espiritual onde ele habita e revela a sua glória. Onde as pessoas verão de longe um Deus vivo, Salvador. É um privilégio. Nós podemos alcançar o inimaginável, o milagre em nossa vida, se nós formos movidos por compaixão, por amor, se trabalharmos para fazer a vontade do Senhor e obedecer a ordem que Ele nos deu. Esse é o meu desafio para você. É meu desafio para você. De você tomar essa palavra que se chama multiplicação. Eu estou falando de crescimento, de ganhar almas, de multiplicar o número de batismos, multiplicar o número de pastores, multiplicar o número de igrejas, multiplicar você, com o que você tem. Eu te desafio. Pastor, mas 5 pães e 2 peixes. 5 pães. Um dia perguntaram para Jesus, Senhor, o que é o reino de Deus? E ele falou assim, o reino de Deus? E ele vai ali assim, pega um grãozinho de mostarda, põe na mão, a pessoa nem consegue ver. Ele fala assim, o reino de Deus é que é esse grãozinho aqui. Nem estou vendo. Então, é isso mesmo, pequenininho. O reino de Deus é como esse grão de mostarda, a menor de todas as sementes. Mas uma vez semeada, essa é a palavra. O que é semear? É morrer, é dar, é se entregar. Uma vez semeada, irmão, não importa o seu tamanho. Deus é especialista em tomar o pequeno e fazer do pequeno algo grande. Deus é especialista, quanto menor, melhor, mais a graça se aperfeiçoará, mais a graça será para você, porque a graça flui para o necessitado. Deus quer te usar, irmão, Deus quer usar essa igreja poderosamente, mas tudo começa com compaixão, e termina com você colocando tudo nas mãos de Deus. Ele vai fazer, mas não sem você se dispor. Deus nunca vai fazer sozinho, Ele não quer fazer. Os anjos imploram, deixa eu ir, eles não estão querendo. Ele fala, eu entreguei para eles. Então você vai lá das nuvens e dá um grito lá. Não.
eles têm meus filhos lá. Se o meu filho pregar, eles vão ouvir. Se não pregar, eles vão morrer sem Cristo. Esse é meu desafio para você aqui, de você pensar muito sério. E de que com essa palavra multiplicação, você misture nela milagre. Milagre que a gente tanto ama, está prontinho para acontecer na sua vida. Como aconteceu na minha filha, como aconteceu e tem acontecido na igreja, e como eu creio que vai acontecer em todas as igrejas aqui representadas. Você pode ficar de pé para a gente orar? E aí eu nem vou orar, eu já vou passar para o bispo. Eu obedeço a ordem. Ele mandou chamar os pastores, os líderes de célula aqui na frente. Eu quero também chamar. Todos que são líderes de célula. Eu poderia chamar também anfitriões, mesmo que você não lidere, mas a sua casa é usada. O seu sofá branco de 8 lugares, que dá para comprar 2 Toyota com ele, vem. Consagra o seu sofazinho. Pastor, missionário, obreiro. Vem aqui, chega bem aqui na frente. Eu queria que vocês, espalha para cá um pouquinho. Eu queria pedir a vocês, só agora, 1 minuto, que não olhasse para cá, para mim ou para o altar, mas virasse para lá, por favor. E eu queria que vocês aqui na frente, eu não sei como é que você faz para... Vem, moçada, entra aí. Aí, ó, adolescente liderando, chega mais. Vira para ir para o lado, abre espaço para eles, gente. Eu não sei como é que você chama alguém. Talvez você faça assim, ó. Eu queria que todo mundo aqui fizesse uma mão assim. Vai lá. Nós estamos chamando vocês. Nós estamos chamando vocês, sabe para quê? Para serem um líder também. Para acreditarem que Deus quer usar você de forma linda. A recompensa te espera. A alegria do coração de Deus é imensurável. Deus está te chamando e dizendo, vem. Na visão de uma igreja dinâmica, no espírito, uma igreja viva, todos são ministros. Todos têm algo para dar. Todos têm um pãozinho que pode oferecer. E o que você tem pode ser grandemente usado por Deus. Nós estamos chamando você a nos ajudar, a abrir sua casa, a entrar na escola. A escola que prepara o líder de pequeno grupo é fantástica. Vai se preparar. Deus vai usar você de maneira muito linda. Agora você pode baixar a mão e virar para cá e vamos fazer a oração. Eu queria poder orar um por um, não é? Pedindo a Deus uma unção, uma transferência de graça, de coração, mas não tem jeito, já passou do que devia passar. Mas eu queria que, se você pode pôr a mão no seu coração. A multiplicação vai acontecer aqui dentro. É quando você amar. É quando esse amor de Deus for tão forte, que não tem cara feia, hora ruim, que não tem preguiça, mas eu sou dominado pela compaixão. Quando a Bíblia fala sobre Jesus morrer na cruz, a Bíblia diz que Ele nos amou e nos amou até o fim. Alguns amam, mas não vão até o fim. Alguns começam um grupo e fecham. Alguns começam a transição e param. Alguns começam um renovo e depois acomodam. Mas Jesus não é esse o amor vai até o fim. O amor não para. O verdadeiro amor de Deus não para. Ele vai até o fim. Senhor, eu quero pedir algo, Senhor, um depósito nos corações. Eu quero pedir nesta noite, Pai, um derramamento, Pai,
do teu coração, do teu sentimento, a tua compaixão derramada em nosso coração. Que o que nos move, a força que nos impele à frente, o que nos faz todo dia acordar apaixonados, seja a visão que o Senhor coloca em nossos olhos, a visão das multidões que não tem pastor. Senhor, aqui estão pastores que são pastores mesmo, irmãos que vão pastorear nas suas casas, pastores de P maiúsculo, porque são profissionais, estudaram, prepararam, mas pastoras e pastores de P minúsculo, porque cuidam de ovelhas, 5, 10, 15 ovelhas, e são pastores. Eu peço, Pai, o coração de pastor, o amor, Pai, a entrega. Eu quero pedir, Pai, a disposição para obedecer. Ó Deus, o sacrifício e a renúncia, entregando o que tem, sua casa, sua sala, sua noite, talvez uma única noite livre que eu ainda tenho, porque tem escola, porque tem tantas coisas. Senhor, eu quero pedir, Pai, que haja isso aqui nesse meio, Pai. Como jovens lá na central, tantos trabalham de dia, estudam toda noite e vão fazer células às 11 horas da noite de sexta-feira, fazendo sacrifício, Senhor. Nenhum sacrifício é demais pelo que o Senhor fez por nós. E eu peço, Pai, que seja derramado amor, milagre. Eu quero pedir um milagre, Pai. Ó Deus, faz milagre na vida de cada um. E o milagre da multiplicação, Senhor. Deus, transforma, Pai, igrejas aqui em grandes ministérios. Ó Deus, transforma igrejas em celeiros, Pai, abarrotados de frutos. Transforma cada casa, Pai, num lugar de milagre, Pai, num poço onde Jesus está. Oh Deus, coloca cada um aqui na casa de cada um, Deus. Oh Deus, a presença santa e poderosa do Espírito, Pai. Põe tua palavra na boca de cada um, Pai. Dá unção de liderança, capacidade, graça, carisma. Abençoa, Pai. E eu peço, Pai, que o Senhor faça algo extraordinário, para que uma multiplicação de discípulos aconteça aqui nesta igreja, nessa região e nestas igrejas. Pai, que o Senhor transfira a sua unção, seu coração, sua sabedoria, sua graça, seu poder. Cada um, Pai, receba pela fé, pela fé, pela fé, pela fé. E nós cremos, Pai, que o que está escrito aqui, Pai, na tua palavra é a verdade. Ó Deus, e o que aconteceu, acontece em qualquer outro lugar. Que a palavra viva e atemporal, ó Deus, e que ela acontece de novo. E por isso nós pedimos, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz o milagre da multiplicação, milhares e milhares e milhares de discípulos, Pai. Assim eu abençoo, Pai, esses irmãos, cada célula aqui, Pai, cada célula, cada pastor, cada igreja, que a graça, o poder, as abundâncias de Deus, e que todos, Pai, amanhã estejam carregando cestos lotados, Pai. Oh Deus, a total abundância do Senhor. Que não falte recursos materiais, que não falte prédios, que não faltam carros para missões, que não faltam obreiros, que não falta nada, porque sempre sobra onde Deus manifesta a sua multiplicação. Assim nós abençoamos, Pai, este povo e esta igreja, no poderoso e recusável nome do Rei da igreja, do Senhor que está no trono, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe vocês ricamente.